Olá, eu sou Cristiane Aparecida Gonçalves Módulo, sou biomédica pela Universidade Paulista, com habilitação em Biologia Molecular, realizada junto ao Centro de Investigação de Pediatria da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-graduada em Neurociências aplicadas à educação pela Universidade Municipal São Caetano do Sul. Hoje, compartilho com vocês meu projeto de iniciação científica desenvolvido durante o período de graduação. O projeto contou com a parceria do Santander Academy e sob a supervisão do professor da Universidade Paulista, o professor doutor Flávio Buratti Gonçalves, cujo tema é a contribuição da terapia gênica para o sistema nervoso central de portadores de anemia falciforme. O que é anemia falciforme? A anemia falciforme faz parte de um grupo de hemoglobinopatias e é uma doença monogênica, ou seja, existe uma mutação em apenas um gene, onde ocorre a troca de nucleotídeos. O nucleotídeo adenina é trocado pelo nucleotídeo timina, localizado na sexta posição do gene beta-globina, onde o ácido glutâmico é substituído pela valina. Com isso, a hemácia do sangue, que é responsável pelo transporte de oxigênio para todo o organismo, deixa de apresentar o formato bicôncavo e passa a apresentar em um formato de foice, ou uma meia-lua, comprometendo o transporte de oxigênio, desencadeando vários sintomas e acometimentos. Por causa desse formato de foice, ele pode impedir a passagem de sangue nos vasos sanguíneos, causando um entupimento das veias. A anemia falciforme é de ordem hereditária autossômica recessiva. O que significa isso? Significa que para que ocorra a manifestação da doença, é necessário que o indivíduo herde de ambos os pais um alelo mutado. Ou seja, se o indivíduo receber um alelo mutado de apenas um dos pais, apresentando o que se chama de heterozigose, carregará apenas um traço da doença, uma espécie de memória e histórico genético, não necessitando de nenhum tipo de tratamento, pois não apresenta e nunca apresentará a doença. Portanto, para que a doença se manifeste, é preciso que o paciente apresente os dois alelos mutados, formando assim um estado de homozigose. A prevalência da doença da anemia falciforme no Brasil é entre 60 mil a 100 mil casos, enquanto que o estado de heterozigose, ou seja, apenas a herança genética, estima-se que 4% da população brasileira apresenta essa condição. Os testes para anemia falciforme é realizado no Brasil pelo teste do pezinho desde os anos 2000. Como a anemia falciforme afeta o corpo? A anemia falciforme causa inúmeras alterações ao organismo, uma vez que os glóbulos vermelhos, ao assumirem o formato de foice, como já vimos, compromete o transporte de oxigênio, circulação sanguínea, o que também compromete a função de praticamente todos os órgãos, prejudicando assim o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso imune, sistema reprodutor, entre outros. A manifestação é diversa, causando distúrbios de linguagem, embolia da medula óssea, déficits cognitivos, isquemias, paralisia dos nervos cranianos, hipoxemia, dispneia, aumento do baço, cefaleia, retinopatia, dor frequente e intensa, doença progressiva da substância branca, doenças pulmonares e cardiovasculares, tosse, taquipneia, obstrução das artérias, priapismo nos homens, vasoclusão, osteomielites, infartos cerebrais, sendo silenciosos ou evidentes, pneumonias, pressão craniana, síndrome torácica aguda, entre outras. O impacto ao sistema nervoso central também são vários, uma vez que o encéfalo comanda todo o organismo. As complicações vão desde danos progressivos, que ocorrem de maneira silenciosa, comprometendo funções cognitivas a longo prazo, até acidente vascular cerebral, o AVC, e infartos isquêmicos
tanto silenciosos como evidentes. Essas duas são as complicações mais graves, afetando o desenvolvimento cognitivo e também motor. Vocês podem observar à esquerda uma figura com fundo preto. Ele é um mapa de densidade onde mostra as áreas cerebrais envolvidas no infarto cerebral. Já na imagem à direita, com fundo rosa claro, as áreas encefálicas envolvidas é da dor crônica. Vocês podem observar nessa imagem, na figura A, as regiões envolvidas são responsáveis pela percepção das sensações corporais e respostas motoras apropriadas. Na figura B, o acometimento são das respostas comportamentais, afetivas e corporais, que trabalham para manter a homeostase. Na figura C, o paciente sofre com a memória de trabalho, processos atencionais, de planejamento e seleção de respostas. Na figura D, mostra o prejuízo no controle central e modulação do sistema nervoso autônomo. Na figura E, evidencia um desajuste na homeostase da avaliação do estímulo, produção autonômica e regulação emocional. E por último, na figura F, o modo padrão, responsável pelo processamento emocional da atividade mental de autorreferência e lembrança de experiências anteriores, ficam também comprometidas. É possível observar nessa imagem que o processo de dor, um dos sintomas mais comuns da anemia falciforme, e que na verdade são dores intensas, desregula todo o corpo do portador da anemia falciforme, prejudicando seus afazeres domésticos, profissionais, amorosos e sociais. O objetivo da pesquisa foi identificar comprometimentos neurológicos da anemia falciforme, verificar como a terapia gênica pode contribuir significativamente para a saúde do sistema nervoso central e comparar a eficácia da terapia gênica em relação aos tratamentos convencionais, como a transfusão de sangue, onde é realizada através de uma máquina de aférese em que o paciente recebe sangue através do banco de sangue abastecido por doadores. Tratamento medicamentosos. Existem vários tipos de medicamentos, no entanto, essa pesquisa limitou-se ao estudo com hidroxiureia e o transplante halogênio de células-tronco, no qual é necessário uma busca por doador compatível. Existe-se também uma fila de espera considerável. O risco de rejeição do paciente à nova medula também é considerado alto, conhecido como a doença do enxerto contra-hospedado. A metodologia utilizada foi um estudo realizado de modo bibliográfico exploratório de natureza qualitativa, através da análise de 25 artigos científicos, distribuídos em 4 etapas. Na primeira etapa, foram examinados tratamentos convencionais com transfusão de sangue. Na segunda etapa, foram apurados tratamentos medicamentosos com hidroxiureia. E a terceira etapa foram examinados estudos de transplante halogênio de células-tronco. E na quarta etapa, foram investigados artigos e protocolos abertos de terapia gênica para tratamento com edição de genes. Mas afinal, o que é terapia gênica? A terapia gênica é uma estratégia moderna e inovadora que atua diretamente no DNA do paciente. Promove um tratamento autólogo, ou seja, o material genético alterado são do próprio paciente, não havendo necessidade de doadores. Repara e substitui o gene defeituoso responsável pela anemia falciforme e reintroduz células modificadas no organismo, favorecendo a produção de hemoglobina normal. No processo da terapia gênica, o paciente é, antes de tudo, internado, submetido a um processo imunossupressor com quimioterapia. Depois é coletado células-tronco hematopoieticas, que será levado à edição em um laboratório, onde se utilizará diversas técnicas de edição de genes, como, no caso desse estudo, a CRISPR-Cas9, que utiliza uma enzima com o nome Cas9, que corta a região do DNA, como se fosse uma tesoura mesmo. Ele corta a parte onde tem a mutação, faz toda a edição de genes, e substituindo o nucleotídeo mutado pelo nucleotídeo saudável.
e, através de um lente viral, por exemplo, é reintroduzido de volta ao organismo do paciente. Desta forma, espera-se que o paciente, a partir daí, produza células saudáveis, sem mutação, extinguindo as manifestações clínicas. No entanto, vale lembrar que os acometimentos e sequelas sofridas antes da terapia gênica são irreversíveis. Desta forma, cumpre-se então o ciclo de coleta, modificação, reinfusão e produção. Nos resultados do estudo, observou-se os eventos adversos para cada tratamento. As sucessivas transfusões de sangue causam dependência, necessidade de transfusão em intervalos cada vez menores, síndrome torácica aguda, facilidade em contrair SARS-CoV-2, anemia cerebroblástica, autoimunização, hiperemólise e quelação de ferro. Já no tratamento com hidroxureia, observou-se principalmente leucemia eritroide, leucemia mieloide, carcinoma espinocelular, síndrome torácica aguda, hiperpigmentação devido à deposição de ferro e lesões ulcerativas. Quanto ao transplante halogêneo de células-tronco, que existe a necessidade de um doador, observou-se a temida doença do enxerto contra o hospedeiro, além de reação alérgica grave, encefalopatia, hemorragia subdural aguda, toxicidade de infusão de grau 4 e 5, confusões e até morte. A terapia gênica, alvo desse estudo, embora promissor, também apresentou riscos, como câncer secundário, síndrome mielodisplásica e diabetes tipo 1. Entre as contribuições da terapia gênica frente aos tratamentos já realizados, encontram-se riscos mínimos de toxicidade, evita a imunossupressão com quimioterápicos após a infusão, o que acontece com o transplante halogênio, que é preciso fazer tratamentos quimioterápicos antes e depois do tratamento. No caso da terapia gênica, você utiliza medicamentos de quimioterapia somente antes do tratamento, prevenindo a doença do enxerto contra o hospedeiro e possui uma maior aderência, aumentando o número de pacientes elegíveis para o tratamento, uma vez que não há necessidade de doadores. E como a terapia gênica age na causa do problema e não somente nos sintomas, previne que novos danos ao sistema nervoso central ocorram. A terapia gênica é realmente uma técnica promissora que pode transformar o tratamento da anemia falciforme. No entanto, a técnica possui limitações e encontra-se apenas em fase experimental. Entre limitações estão segurança e validação a longo prazo, definição clara do que se constitui cura, uma vez que não reverte danos e sequelas já existentes, e necessidade de mais estudos, o que abre caminhos para novos passos, como aprimoramento e segurança das técnicas de edição genética, estudos de acompanhamento a longo prazo, ampliação do acesso ao tratamento e desenvolvimento de protocolos específicos para a proteção neurológica. Vocês podem acessar as referências utilizadas para esse estudo e também para esta apresentação, através do QR Code apresentado na tela. Para mais dúvidas e informações, basta enviar-me um e-mail. E eu aqui expresso meus sinceros agradecimentos à Universidade Paulista, ao Santander Academy, Bolsas e Estudos, a Juliana Chagas, a Karina Maio e a Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto. Obrigada por esta oportunidade. Até a próxima.